Placar absolutamente justo, meu caro Edu Pinheiro. O Corinthians, mesmo com um time bastante desfalcado, tem mais material humano que a Ponte, inclusive tinha mais opções de banco, né? Você vê que o Vitinho arriou, vem Pedro Raul. Veja, é uma situação que por si só ilustra, né? O Corinthians tinha quase que também só jogadores da base no banco, mas entrou com um elenco, com a zaga, por exemplo, que foi campeã da Copa do Brasil. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu e mais o Hugo Souza lá atrás. Era muito difícil para a Ponte fazer um gol na equipe do Corinthians. Primeiro tempo a Ponte puxou as linhas bem para trás, segurou a onda, o Corinthians não teve muita perícia nas finalizações e em função de não ter mostrado essa perícia, a Ponte mesmo acuada dentro do seu campo, estava bem posicionada, conseguiu levar o jogo aí pro intervalo em 0-0. Veio o segundo tempo, não mudou o panorama, a Ponte sem nenhuma proposta ofensiva, sem nenhuma agressividade, sem nenhum poder de penetração ofensivo, se limitou a ficar atrás, esperando ali, de repente, uma bola esticada para o Gé, uma bola esticada para o Diego Tavares, que foi muito mal no jogo, mas que é um jogador veloz, para tentar alguma coisa. Não aconteceu nada e o Corinthians subindo as linhas, empurrando e a Ponte tentando segurar, só que tomou gol a 9 minutos. Muito cedo no segundo tempo, Gustavo Henrique, Mateuzinho bateu escanteio, manjado pra caramba, segundo pau, bico da pequena área, e aí tava o Pacheco lá com o armário, com o gigante do Corinthians, o homem de 4 andares, e aí o Gustavo Henrique cabeceou cruzado, meteu a bola na rede, 1-0 pro Corinthians. E a Ponte não ameaçou o Corinthians em nenhum momento, essa é a grande verdade. Opa, tomou o gol, agora vai subir, vai pressionar, vai tentar empurrar o Corinthians para trás? Não aconteceu isso. Não teve forças para isso, não teve material humano, não teve pernas. Depois de 15, 20 do segundo tempo, a Ponte se arrastava em campo e logo em seguida o Corinthians encontra o segundo gol, 17. Marcou o primeiro a 9, marcou o segundo a 17. Uma bola de linha de fundo, lado direito, sempre em cima do João Gabriel. Houve o cruzamento. O Diogo Silva fez uma bela defesa, no rebote ela praticamente bate no André, que é um volante do Corinthians, estava chegando ali como elemento surpresa, foi para a rede 2-0. Se com 1-0 a Ponte não reagia, com 2-0 estava liquidada a fatura, a gente dizia aqui, antes dos 20 minutos, falei, tá liquidado o jogo. A Ponte não tem nenhum poder de reação dentro da partida e a tendência é o Corinthians ampliar a seu favor. Ampliou, fez o terceiro, foi anulado, foi dado um impedimento do Bidu e aos 49 o André Ramalho, lá do meio da praça, acertou um chute muito bom, chute portentoso, realmente tem que dar mérito pro chutador, mas o Diogo Silva, naquela distância, normalmente ele pega. Foi no lado, foi praticamente na bochecha da rede, meio cruzado, mas ele, pela envergadura que tem, pela qualidade que tem, normalmente pega. Acho que foi um pouquinho atrasado e acabou tomando o gol 3-0, um placar clássico. Mas teve um lance discutível em cima do Luquinha. Discutível, sim. Poderia ter sido dado o pênalti, mas não é aquele pênalti, né? Que você fala, nossa, então caiu, foi suficiente, não foi o puxão, o empurrão. E teve o outro puxão também em cima do Simon, numa cobrança de escanteio a favor da Ponte, esse no primeiro tempo, um no segundo. Mas não dá para dizer que esses dois lances poderiam ter mudado a história do jogo, não, porque a Ponte não teve bola, não teve força, não teve personalidade, não teve qualidade para pelo menos equilibrar o jogo contra o Corinthians. O Corinthians foi melhor o tempo todo, domínio territorial, posse de bola, envolveu. Claro que a Ponte fechadinha dificultou no primeiro tempo, mas quando tomou o primeiro a 9, aí a porteira abriu e o Corinthians fez mais 2 e poderia ter feito muito mais. Terminou o jogo mais inteiro fisicamente e dentro do campo da Ponte, procurando o quarto gol, e a Ponte não esteve nem próxima de fazer pelo menos o seu gol de honra, numa estreia ruim, conforme era esperado. O time treinou pouco, o time não usou os seus contratados, os reforços, e mais um detalhe, jogou praticamente o time da Série C com 4 desfalques.
de jogadores importantíssimos que foram embora. Então, uma coisa é Série C, outra é Campeonato Paulista da Série A1, já com uma largada mesmo desfalcado contra um Corinthians fora da área. Então, a gente espera a condição de jogo dos jogadores que foram contratados para fazer uma melhor avaliação na segunda partida em casa contra o Velo, e a Ponte precisa reagir porque o campeonato é muito curto. A gente chamou a atenção disso o tempo todo, né? Hoje, nesse momento, a Ponte é penúltima e os 2 últimos caem. Ah, mas uma rodada só. Verdade, é só uma rodada. Mas no saldo de gols, Ponte e Capivariano ocupam pela ordem, Ponte a penúltima e o Capivariano que tomou de 4, a Ponte de 3, as últimas 2 colocações da competição. E para encerrar, a Ponte usou Pedrinho, Nicolas 2, Diego Leão 3, se não todos ao mesmo tempo. Diego Leão, Pedrinho, Nicolas 3. Depois Damião 4, Luquinha 5 e João Gabriel 6. A Ponte usou 6 jogadores da base na partida de hoje. É salutar, mas um de cada vez, em doses homeopáticas. Hoje precisou usar porque o time arriou, o banco era todo ele, fora o Serginho, de jogadores do sub-20, sub-17 e daí para frente, ou seja, usou a base para tentar oxigenar. E aí sentiram, não é fácil, o desafio é muito grande e o placar clássico de 3-0 a favor do Corinthians não deixa margem a nenhum tipo de dúvida para que a gente possa definir aqui quem é que foi melhor dentro da partida. Foi melhor quem fez 3, foi pior quem não fez nenhum. A Ponte estreia muito mal, mas tem o campeonato aí. E o campeonato é desse tamanho assim, ó. São mais 7 rodadas, meu queridíssimo Edu Pinheiro.